Um fantasma circula pela Europa, o fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa se aliaram numa caçada santa a esse fantasma. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Que partido oposicionista não é acusado de comunista por seus adversários no governo? Que partido de oposição não atira de volta a peste estigmatizante do comunismo, tanto contra os colegas mais progressistas como contra seus adversários reacionários? Duas coisas decorrem desse fato. O comunismo já é reconhecido como um poder por todas as potências europeias. Está mais do que na hora de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro seus pontos de vista, seus objetivos, suas tendências e de contrapor a lenda do fantasma do comunismo, um manifesto de seu próprio partido. Com esse propósito, comunistas das mais diversas nacionalidades se reuniram em Londres e redigiram um manifesto que se segue a ser publicado em inglês, francês, alemão, flamengo e dinamarquês. Esse aqui é o início de um dos grandes clássicos da leitura política, da literatura política, escrito pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, o Manifesto do Partido Comunista. Vamos conversar um pouco sobre esse livro aqui no Livros e etc. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo aqui de hoje eu vou comentar sobre minha primeira leitura política do ano de 2019, que é um dos grandes clássicos, na verdade, da leitura, da literatura política, que é o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels. Antes de começar a comentar sobre a minha leitura, sobre a minha experiência de leitura com esse livro, queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no Livros e etc. E se você gostar do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe a palavra para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc., esse espaço literário aqui no YouTube. Beleza? Então vamos comentar sobre esse livro. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro o seguinte: não é a primeira vez que eu li esse livro, eu já li esse livro umas 3, 4 vezes, li muito antes de entrar na faculdade, durante um tempo eu cursei Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Sergipe, do estado que eu moro, mas antes de entrar na universidade, no curso de Política, propriamente dito, eu já tinha lido, já tinha conhecido, na verdade, essa obra, e eu acho que mais do que na hora de trazer e comentar um pouco sobre esse grande clássico da leitura política. Muitas pessoas enxergam isso aqui como um livro. Na verdade, é bom deixar claro e explicar aqui, ele é muito mais um panfleto ideário, um panfleto ideológico, um panfleto político do que propriamente um livro. Porque páginas, realmente, ele tem pouquíssimas páginas, não chega a 40 páginas. Essa edição que eu tenho aqui tem alguns prefácios que os autores, no caso, o Friedrich Engels, escreveu para algumas outras edições desse livro, do Manifesto do Partido Comunista, mas ele é muito mais um panfleto do que um livro propriamente dito. Esse panfleto foi escrito em 1848 pelo Engels e pelo Karl Marx, e aqui nesse panfleto eles vão nada mais nada menos do que divulgar as ideias centrais do que viria a ser um partido ou a ideia comunista. Tá? O livro são apenas 4 capítulos e é importante deixar claro o seguinte: apesar desse livro, esse panfleto, na verdade, ser pequeno, poucas pessoas, inclusive poucas pessoas da esquerda, leram esse panfleto. Apesar de ter minha visão à direita, mas eu acho que, independente de você ser de direita, na verdade, se você for de direita, que você deveria de fato ler esse panfleto. Se você é de esquerda, é obrigatório, mas se você é de direita, você deve ler até para entender como é que funciona a mente das pessoas que defendem a ideologia comunista. Falando um pouco sobre esse panfleto, ele é dividido em 4 capítulos. Em cada um dos capítulos, o Marx e o Friedrich Engels vão trazendo algumas perspectivas, alguns pontos sobre o ideário, sobre a ideologia comunista. No primeiro capítulo, que se chama Burgueses e Proletários, aqui desse panfleto, o Marx e o Engels vão definir, ou tentar definir, eu digo tentar porque quando você lê é uma leitura meio confusa. Eu não sei se o Marx escrevia de uma forma confusa para confundir ou se é um problema da tradução. Eu não sei ler alemão, queria um dia poder ler no original, mas o Marx tem um problema, e o Engels, quando escrevem, que as ideias ficam muito confusas. Então, nesse capítulo, ele se propõe a explicar o que viria a ser burgueses e proletários, e aqui ele fala sobre a tal luta de classes. Logo no início do capítulo, ele fala o seguinte, abre aspas: até hoje a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação em aprendiz. Em suma, opressores e oprimidos sempre estiverem em oposição, travando luta ininterrupta. Então, essa é a ideia central por trás do movimento comunista, que existe um opressor e um oprimido. Todo o movimento comunista
parte dessa premissa. Então, nesse capítulo aqui ele vai falar quem são os burgueses e quem são os proletários. Ele deixa muito claro aqui. O proletário é aquelas pessoas, por exemplo, que não têm propriedade privada, que dependem das outras pessoas. Enquanto que o burguês é aquelas pessoas que, além de ter os meios de produção, possuem também uma propriedade privada. E aqui nesse capítulo ele vai explicar um pouco mais sobre isso, vai deixando claro o que ele pensa sobre os burgueses, sobre os proletários, e ele defende a ideia de que os proletários devem se unir, devem unificar pela mesma causa, pela causa da derrubada dos burgueses. O interessante é que o Marx e o Engels, quando você lê, você percebe que existe aqui sim uma tônica de revanchismo. Tá? E é importante deixar claro que a vida do Karl Marx ela é totalmente distoante do que ele escreveu. Ao contrário do que muitas pessoas acham, o Marx, de forma alguma, era um proletário. Ele era da elite dos intelectuais, ele só não era um burguês porque as propriedades não eram dele, não pertenciam a ele. Mas ele foi casado com uma mulher riquíssima, filha bastarda de um empresário famoso na época, e ele, de fato, nunca trabalhou. Tanto é que quando foi oferecido a ele a oportunidade de presidir, na verdade, o sindicato dos proletariados daquela época, ele não quis. Ele deixou claro que ele não aceitava porque ele não se considerava um proletário. Então é curioso que o mesmo cara que define o que é proletário não era um proletário. Então nesse primeiro capítulo ele vai explicar um pouco dessa dissonância, dessa diferença, dessa distinta diferença entre os burgueses e os proletários. E aqui ele fala rapidamente, para iniciar esse capítulo, uma frase interessantíssima. A luta do proletariado contra a burguesia é de início uma luta nacional, não em seu conteúdo, mas em sua forma. Evidentemente, o proletariado de cada país precisa, em primeiro lugar, se haver com sua própria burguesia. Então, ele está defendendo aqui, por A mais B, que os proletariados deveriam pegar em armas e derrubar a burguesia. Marx conseguiu errar nos mais variados tópicos. Nesse panfleto, ele fala que, uma vez chegada a revolução, os proletariados iriam se unir, todos eles, em nome da causa comum, em nome do bem comum. O que a gente sabe que, de fato, não foi isso que aconteceu. Com o advento da Revolução Industrial e com a chegada, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, aconteceu justamente o contrário do que Marx previa aqui no seu panfleto. Os proletariados não se juntaram contra a burguesia, os proletariados se juntaram contra outros proletários dos outros países, das outras nações, justamente para defender, na verdade, o seu país. As primeiras guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi basicamente, claro, um resumo aqui muito simplório, você não teve proletários se unindo, por exemplo, da França, da Inglaterra, da Alemanha, contra a burguesia, não, eles se uniam contra a força maior, contra o inimigo maior, na verdade, contra o proletário do outro país, e por isso eles iam para o campo de combate e acabavam matando um ao outro. No segundo capítulo, o Marx e o Engels vão falar sobre os proletários e comunistas, eles vão dizer como os comunistas podem ajudar os proletários a alcançar a tal da revolução armada. Esse capítulo é curioso porque nesse capítulo fica muito claro o quanto o Marx e o Engels odiavam as bases da sociedade. Tem uma parte aqui que ele fala que é absurda, que ele critica, deixa eu achar aqui exatamente a parte aqui que ele fala. Ele fala exatamente contra a família, exatamente da seguinte forma, abre aspas, abolição da família. Até os mais radicais exaltam-se com essa intervenção vergonhosa dos comunistas. Sobre o que repousa a família atual, burguesa? Sobre o capital, o lucro privado. Plenamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na família, obrigatoriamente inexistente dos proletários e na prostituição pública. Quando você vai ler mais à frente, o Marx, basicamente, ele quer destruir o conceito da família, porque ele acha que família é um conceito burguês. É uma ideia maluca por si só. E ele vai mais à frente falar sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e tudo mais. Ele fala sobre como o burguês vê a sua esposa. Essa parte aqui é fantástica porque tem um pouco a ver com a vida do Marx. Veja que parte aqui que ele fala. Abre aspas. O burguês vê em sua esposa um mero instrumento de produção. Ele ouve que os instrumentos de produção devem ser explorados comunitariamente e não consegue conceber outra coisa senão que o destino comunitário se aplique também às mulheres. E é curioso comentar, porque quando você vê a vida do Marx, ele não foi um cara fiel com a própria esposa. Ele teve um caso com a empregada, teve um filho bastardo fora do casamento. Então, assim, ele está pregando que o casamento não funciona, que a família deve ser acabada, quando ele próprio, na verdade, não tinha esse conceito de família muito bem definido. E mais à frente ele vai falar sobre a pátria, sobre a ideia de que os proletariados não deviam ter uma pátria, mas sim uma pátria única. Por exemplo, os proletariados da França, da Alemanha, da Inglaterra deveriam ser proletariados geral, toda uma nação de proletariados. Essa é a ideia por trás, na verdade, do ideário comunista.
Ele vai criticar também mais à frente a religião, ele fala sobre isso aqui, inclusive ele falava, né, a religião é o ópio do povo, ele fala, o comunismo, contudo, abole essas verdades eternas, abole a religião, a moral, em vez de lhe dar novas formas, contradiz, portanto, todos os desenvolvimentos históricos até o presente momento. Então, quando você vai ler esse segundo capítulo, ele vai dizendo o que é que deve ser derrotado, o que é que deve ser destruído para que o ideário, para que a ideologia comunista seja vencedora numa revolução mais à frente. Ele é contra a família, ele é contra, por exemplo, o conceito de casamento, o conceito de matrimônio, ele é contra a religião, porque considera que a religião é um obstáculo para a revolução socialista comunista. E aqui nesse livro você vai vendo como ele vai fazendo algumas previsões que totalmente são errôneas. E no final do segundo capítulo ele apresenta 10 passos que toda sociedade deveria seguir para ser comunista. E aqui o Marx consegue errar mais uma vez. Porque quando você lê essa parte aqui que ele vai dizendo os 10 passos, dá-se a entender, como ele mesmo fala aqui, que a sociedade que iria implantar pela primeira vez uma revolução socialista ou comunista seria a sociedade ou país mais industrializado. Que todos nós sabemos que naquela época era a Inglaterra. E quando você olha a história do mundo que de fato aconteceu, o primeiro país que implantou, que tentou implantar uma revolta comunista, foi a Rússia, que era um país agrário, majoritariamente agrário, ou seja, não foi um país, como o Marx previa, um país altamente industrializado. No terceiro capítulo ele vai falar sobre as literaturas socialista e comunista, ele vai falar sobre como os partidos comunistas de países distintos veem a literatura socialista e comunista. É um capítulo um pouquinho tedioso, mas é interessante também para você ver como, apesar dos comunistas terem essa ideia do comum, de todo mundo pensar igual, mas o comunista da Inglaterra, o comunista da Alemanha, o comunista da França, o comunista da Itália, pensavam diferentes. E no último capítulo, ele vai trazer aqui, na verdade, o posicionamento dos comunistas em relação aos diversos partidos oposicionistas. Nesse último capítulo, ele vai falar sobre como o comunista deve se portar mediante a oposição. O que é curioso, porque quando você volta lá para a primeira página, ele fala que a ideia por trás do comunista é justamente eliminar os burgueses que são a oposição aos comunistas. Então como é que logo depois ele pode dizer que você deve conviver com os partidos oposicionistas se lá no início, lá na gênese da sua ideia, a ideia principal é você matar, é você assassinar as pessoas que não concordam, que pensam distinto de você. E aqui termina o livro, mais uma vez, são 30 e poucas páginas, não chega sequer a 40 páginas, mas é um livro que, de fato, apesar das ideias aqui estarem ultrapassadas e, de fato, o que aconteceu no mundo foi totalmente o contrário do que Marx previa, é um livro que deve ser lido por todos. Para encerrar esse vídeo, eu queria trazer um contraponto, não vou comentar sobre essa leitura, porque é um livro também que eu quero em breve trazer aqui para o Livros, etc., que é um livro de um dos maiores gênios, dos maiores mestres da Escola Austríaca de Economia, do pensamento libertário, que é o do Ludwig von Mises. Esse livro chama-se Marxismo Desmascarado. Nesse livro aqui, o von Mises faz um trabalho fantástico e ele desmascara a ideia por trás do marxismo. Vou deixar embaixo na recomendação, tanto desse do Manifesto do Partido Comunista, quanto esse livro aqui do von Mises, Marxismo Desmascarado. Eu acho que os dois livros se complementam muito bem na leitura e certamente, quando você lê esse aqui e lê esse aqui, os seus horizontes irão se expandir, porque vocês irão ver as falhas por trás do pensamento comunista. Então, por esse vídeo é só. Eu queria agradecer a sua atenção, a sua audiência. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Por esse vídeo é só. Tchau, tchau.